Boa noite. Iremos iniciar mais uma etapa de estágio da disciplina Perícia Contábil. No que tange perícia, há de ressaltar que tem vários ramos, entre eles a própria perícia contábil, atuarial, econômica, financeira e criminal. Hoje iremos enfatizar a perícia atuarial, pois vem demandando vários profissionais especializados na área. No que diz respeito à perícia atuarial, ela está voltada às ações judiciais ligadas às previdências complementares, principalmente diante do contexto histórico brasileiro, que teve uma série de mudanças monetárias, trazendo indagações quanto aos cálculos das correções monetárias. Dessa forma, surge a figura do perito atuarial. A seguir, o estudante, o Alisson, irá entrevistar a professora Vilma Guimarães, especialista em perícia atuarial. Boa noite, professora Vilma Guimarães. Boa noite. É um prazer receber aqui na Universidade Católica de Brasília para abordarmos um assunto tão importante, que é atuários. A senhora que é uma especialista nesse assunto, gostaria de levantar aqui algumas questões. Como que a senhora enxerga a inserção da disciplina de atuário na graduação? Como a senhora acha que as instituições de ensino oferecem conhecimento e instrumentos suficientes para a formação de futuros peritos e assistentes atuários? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. O que nós percebemos é o seguinte: os cursos de atuária, eles ainda não oferecem a matéria de perícia como uma disciplina do curso. Geralmente essa parte de perícia, a especificação da perícia, ela é tratada dentro de uma das disciplinas do curso. Então, em termos de atuária, a gente percebe que o mercado ainda está carente dessa disciplina dentro das universidades, né? Então, o que se percebe? Que isso vem mais, os peritos atuários são formados mais pela experiência mesmo de trabalho deles, pela vivência, pela convivência com os peritos e pela necessidade que o mercado tem do trabalho deles. Então, quando o mercado necessita desse trabalho, ele começa a atuar como perito nessas áreas. A gente percebe que as universidades, então, poucas universidades oferecem tanto o curso de atuária, né, que é a formação mesmo de um atuário nas faculdades. Tem poucas faculdades, se eu não me engano, são 18 a 20 instituições que oferecem os cursos de ciências atuariais, né, que vai formar o atuário. E o atuário, ele vai ser aquele que vai trabalhar, então, na construção dos planos de previdência. Na construção de planos de previdência, vai trabalhar com seguros, vai trabalhar com vários outros aspectos que levam em consideração cálculos que envolvam risco, que envolvam expectativa de vida. E, então, quando vai para a área de perícia, esse atuário que entende dessa constituição dos planos, como que os planos de previdência são formados, os níveis de contribuição que se deve fazer, os níveis de benefício que se vai oferecer. Então, esse atuário, quando ele é chamado para atuar como perito, ele vai auxiliar o juiz em controvérsias que envolvam, então, planos de previdência privada, os chamados fundos de pensão, que são instituições fechadas, de grupos fechados, grupos de trabalhadores fechados de uma empresa, como vai envolver, então, as entidades abertas, que são aquelas oferecidas, os planos de previdência oferecidos por instituições bancárias. Além disso, envolve também cálculos de planos de saúde, de seguradoras. Quando o perito é chamado, o atuário é chamado para essa perícia, é porque está envolvendo alguma coisa que no contrato inicial tinha uma regra, essa regra, uma das partes, no caso o autor, entende que ele foi lesado, então ele entra na justiça. Então, no caso do perito, ele tem que oferecer as informações, ele tem que trazer para o juízo o conhecimento da matéria e ver se aquele contrato foi, então, cumprido ou não. E, nesse sentido, as universidades, elas ainda não estão oferecendo isso, até mesmo porque esse mercado de perícia atuarial, comparado à perícia contábil, ele é um mercado novo, então não se tem ainda não se tinha ainda muita experiência nesse sentido. Tanto assim que a maior parte das perícias, um crescimento muito grande desse mercado de perícia atuarial, começou a surgir entre 98 e 2000 e vem crescendo em função até mesmo da mudança das características do setor, né? Então seria basicamente isso. Não sei se respondi as duas ou se teria que complementar a segunda pergunta. Então, em suma, as instituições hoje não atendem
Ainda não atende. A especialização desse profissional, né? Não, ainda não atende na formação da perícia. Ela atende, ela forma o atuário, mas não o perito atuário. O perito ele vai aprendendo mais pela própria experiência de trabalho dele, né? E em sua opinião, como a senhora poderia levantar aqui melhorias, algo para desenvolver melhor essa área dentro das universidades, das faculdades, para melhor preparar um perito para estar atuando como profissional? Eu vejo que é o seguinte, incluir nas disciplinas por exemplo, no curso de contabilidade, pelo menos eu sei que daqui na Universidade Católica, vocês têm a disciplina já de perícia, dentro do curso de ciências contábeis. Seria dentro do curso até mesmo de ciências contábeis, ou dentro dos cursos de ciências atuariais, trazer essa matéria da perícia atuarial. Então, trabalhar não somente a perícia contábil, mas a perícia atuarial. Eu vejo que trazer o conhecimento da perícia. Agora, para eu poder trabalhar com perícia, uma melhoria seria trabalhar dentro das disciplinas, por exemplo, de perícia, o trâmite processual, como que esse processo acontece e quando que alguém vai ser chamado para atuar como perito. Entender realmente como que a perícia funciona. Como se fosse um estágio, né? Isso, como se fosse um estágio. Mais prático, dentro da prática mesmo, o trâmite processual, o que envolve um laudo, quando que o perito é chamado a dar satisfação daquilo que ele escreveu. Então, todos esses aspectos do laudo, envolvidos então nesse processo, trazer isso para dentro da disciplina, de uma forma prática, porque tudo aquilo que a gente pratica, a gente aprende com mais facilidade, né? Se você tem uma disciplina na sua grade curricular, no seu curso de contabilidade, e você só fica na teoria, quando você vai para a prática, você vê que aquilo é muito mais difícil, porque envolve uma série de fatores que a teoria não te ajuda. Então, trazer estágios mesmo, núcleos de perícia, seria uma forma interessante, trazer núcleos de perícia, estudar casos práticos, quando que um perito atuário é chamado, em que tipo de controvérsias ele é chamado a atuar, qual o retorno disso, qual o reflexo disso para, por exemplo, tem uma forma de pesquisa que se podia fazer, por exemplo, como que a atuação de um perito interfere nos resultados das decisões do juízo, favoráveis ou desfavoráveis a alguma das partes. Então, seria interessante. Um núcleo de estágio seria uma forma interessante. Ok. Estamos aí com o nosso colega Rômulo. Boa noite, Rômulo. Tudo bem? E ele é estudante também da disciplina de perícia e tem algumas indagações aqui, pedindo alguns conceitos da senhora. Pois não. Eu falo que eu sou estudante de ciências contábeis, né? E faço a disciplina de perícia e, como todo estudante, tem curiosidade, né? De saber mais a atuação nessa área. E uma das dúvidas que geralmente tem no jovem, principalmente, é um desafio que esse jovem enfrenta, né? Para inserir como um perito no mercado de trabalho. Qual é a sua experiência, qual foi os maiores desafios que você alcançar a chegar hoje como perito? A minha área de atuação é mais como perito assistente. Né? O que é o perito assistente? Aquele que não é nomeado pelo juiz, mas é indicado pelas partes. Mas, mesmo assim, como perito mesmo do juízo, quais são os grandes desafios? O desafio é estudar, estudar, estudar. Né? Aprender, aprender, aprender. E ter humildade. E ter um bom nível de relacionamento. Por que eu falo humildade? Porque quando você começa a fazer um trabalho, principalmente às vezes quando a gente tem todo um conhecimento técnico, né, acadêmico, às vezes a cabeça fica cheia de conhecimento, mas a prática não funciona. E às vezes a gente acha que sabe muito, que sabe mais do que aquele que está no mercado. Então, uma das sugestões que eu dou é aprenda com aquele que já está fazendo. Alice a essas pessoas, tenta conversar com outros peritos que trabalham nessa área. Porque o grande desafio, geralmente, é o estudo, é o conhecimento. E é o que? É o perito, ele tem que ser um investigador. Então, ele tem que ser aquele que vai verificar onde que as coisas aconteceram, que vai analisar os autos e vai verificar lá o que ele precisa de usar. Então, o grande desafio eu considero o estudo. O estudo e a prática. E aquela questão de não entender o erro como algo negativo, mas entender o erro como um processo de aprendizagem. Eu não estou errando, eu estou aprendendo a fazer melhor. Então, esse, para mim, é o grande desafio. Né? Obrigado, professor. Acho que eu também queria saber, até você já ter comentado, né? Como é que assim, as principais habilidades e atributos que esse profissional tem que ter para exercer melhor essa atividade? Assim, olha, para atuar como perito acadêmico também, enfim. Em termo acadêmico, ele, como eu coloquei assim, às vezes ele não vem de uma formação específica do curso de graduação em atuária, mas ele pode fazer cursos de pós-graduação nessa área,
ou cursos de especialização que envolvam essa área, né, para ele poder conseguir conhecer melhor como que funciona. Mas quais os atributos que são necessários para o profissional de perícia, seja ele atuário ou seja ele contador? O que precisa desse perito? Ele precisa ter um bom conhecimento de matemática, de cálculos, né? Por quê? Porque para poder ter uma percepção assim, se tem um cálculo que foi feito da forma A e o juiz mandou dar A mais 20%, eu tenho que ter uma noção de quanto significa 20% para eu ver se a minha conta está dentro daquilo que foi, se a proporção está aquela. Esse é um exemplo bem simples que eu estou dando. Mas ele tem que ter esse conhecimento da noção matemática. É importante que ele tenha conhecimentos de informática, porque ele tem que entender da questão de Excel. Planilhas de Excel são importantíssimos para esse trabalho. Então, a gente precisa entender de planilhas de Excel, que é muito importante. Ter uma boa redação, ter uma boa uma forma didática de escrever de uma forma que as pessoas consigam entender, né? Isso eu aprendi muito no início da minha profissão, com as pessoas com quem eu fui trabalhar, que é o seguinte: diga para o juiz como se ele não entendesse. Os próprios juízes, numa palestra que a gente teve enquanto eu estava fazendo o curso, o juiz disse para a gente: me fale como se eu tivesse 8 anos. Então, traduza aquilo que tecnicamente você sabe para uma linguagem coloquial, para uma linguagem jurídica, uma linguagem mais comum, que o juiz vai ter como entender aquilo, outra pessoa tem. Tem um bom relacionamento, porque para saber chegar no tribunal e se postar e conversar com o juiz ou conversar com o diretor de secretaria, né? Ter um campo vasto de leitura, ser uma pessoa que tem bom relacionamento com todos. Então, assim, são aspectos que eu considero importantes. Apresentar um laudo, usar um pouco da metodologia científica na elaboração do laudo, porque o laudo pericial é uma produção científica. Então, topificar aquilo que você vai escrever de forma clara, evitar ser repetitivo. Então, essas habilidades que eu consideraria assim essenciais, né? Desenvolver essas habilidades, a de escrever, a de interpretar, que é muito importante para eu poder entender o que o juiz está me mandando fazer, o que o juiz está me pedindo para fazer. Então, ter essa capacidade de interpretar, ter a capacidade de interpretar e de devolver isso na forma de conta ou na forma de um laudo pericial na parte da sua fundamentação. Né? Obrigado, professora. Por nada, eu que agradeço. Obrigada. Foi dito, né, foi proposto essa entrevista. Acho que todos aqui saímos bastante gratificante, tiramos nossas dúvidas. Acho que foi bastante proveitoso. Eu quero agradecer mais uma vez a senhora por ter se disponibilizado a estar conosco. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de sucesso aí, tanto como diz academicamente como profissionalmente, e estou à disposição de vocês, se vocês precisarem. Obrigado.